Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Cada dia que passa, gente, eu fico mais convencido de que Bolsonaro perdeu as eleições pela providência divina. Graças a Deus que a desgraça Bolsonaro perdeu as eleições. Imagine se ele tivesse vencido as eleições. Não concordou com as eleições, não queria deixar o outro presidente assumir, atacou as urnas eletrônicas, planejava dar golpe militar, planejava matar o presidente eleito. O cara estava enlouquecido pelo poder. Nos Estados Unidos está acontecendo um caos. O presidente norte-americano Donald Trump voltou com vingança nos olhos, sangue nos olhos. Porque no primeiro mandato dele, ele também queria a mesma coisa que o Bolsonaro. Ele queria ditadura, ele queria aparelhamento do Estado, ele jogou contra as urnas nos Estados Unidos, fez aquela lambança toda que o Bolsonaro fez aqui. Perdeu as eleições lá, mas agora voltou. Voltou mais experiente para colocar em prática o que ele quer: militarizar, aparelhar o Estado, censurar jornal, perseguir ativistas, perseguir protestos no meio da rua. Agora ele mandou militares da ativa bater em manifestante. Mas não é a terra da liberdade? Não é a terra onde exporta, segundo os bolsonaristas, liberdade? Que liberdade de imprensa é essa? Que liberdade de opinião é essa? Que liberdade de expressão é essa? Isso não é liberdade de expressão em canto nenhum. Isso é perseguição. Uma ditadura do Bolsonaro aqui no Brasil seria horrível. E agora o Trump está fazendo isso lá nos Estados Unidos. Gente, graças a Deus que o Bolsonaro não venceu. Imagine o que ele não estaria fazendo hoje aqui no Brasil. Estaria fazendo pior que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos. É um absurdo o que está acontecendo nos Estados Unidos e muitos jornais se fingem que não está acontecendo nada. Se a gente lê hoje G1, Portal Metrópole, outros grandes jornais como o UOL, parece que nada está acontecendo, mas não se importavam tanto com a ditadura da Venezuela? O que está acontecendo nos Estados Unidos é pior do que aconteceu na Venezuela. Lá o Donald Trump está mandando e desmandando até na justiça, tirando promotores dos cargos que não concordam com ele ou que têm na sua mão alguma investigação contra os seus funcionários ou contra ele mesmo. Donald Trump está fazendo tudo aquilo que ele acusa nos tais ditadores da esquerda. Ora essa, onde está a denúncia da Globo? Onde está a denúncia do G1, do Jornal Globo, da Folha de São Paulo contra essa ditadura americana? Essa guerra civil, gente, é bomba no meio da rua. Hoje nós vamos mostrar no Critica Brasil que, graças a Deus, Bolsonaro perdeu as eleições. Porque se ele tivesse vencido, vocês iam ver a merda que essa desgraça estava fazendo. Ia aparelhar o Judiciário, aparelhar o Supremo Tribunal Federal, colocar mais militares em setores estratégicos, porque ele já estava aparelhando tudo. Ia dar conta de tudo quanto era professor, reitor da universidade, porque é isso que eles fazem. É isso que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos, até em Harvard, se metendo em uma universidade que não é estatal, mas se mexendo, fazendo tudo, expulsando pessoas que não pensam como ele pensa. Então todo mundo, para ser bom para o Trump, tem que dizer sim senhor para ele e fechar a boca, calar. É censura na cara dura. E por que os jornais não falam isso? Porque estão atrelados às instituições americanas. E é por isso que eu digo, Xandão, arrepia. Sabe por que o Trump está fazendo de tudo para sancionar o ministro Alexandre de Moraes? É por causa da empresa dele, que está fora do ar no Brasil, o Hubble, porque não quis cumprir ordem judicial aqui brasileira. É por isso. Não é por causa do filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é um paspalho, é um zero à esquerda, é um merda nessa jogatina toda. Ele faz isso porque ele se acha, mas ele está fazendo é pouco caso pelo Bolsonaro e pelos filhos dele. Ele está se movendo é por causa da empresa dele. Ele estava se movendo por causa das instituições americanas, particulares, privadas,
como a empresa dele. Então o ódio dele contra Moraes não é que está cesseando a liberdade, porque é isso que ele faz nos Estados Unidos. A hipocrisia dessa extrema direita é a pior coisa que existe. Eles falam de censura e eles censuram. Ele fala sobre liberdade de opinião, quando eles censuram a liberdade de opinião. Eles falam sobre liberdade de expressão, quando ele manda para a rua soldados baterem em manifestantes. Ele não quer sofrer protesto, porque ele não quer que a notícia se espalhe, que as pessoas saibam. Então, gente, imagine o caos que nós não estaríamos se o Bolsonaro tivesse vencido as eleições. Eu quero mostrar para vocês aqui imagens lá dos Estados Unidos, como está a situação lá, a situação americana. Antes vamos à notícia, porque é isto. Tropas da Guarda Nacional Americana enviadas por Trump chegam a Los Angeles. Tropas da Guarda Nacional começaram a chegar a Los Angeles neste domingo, sob ordem do presidente Donald Trump. O republicano anunciou no sábado que iria mobilizar 2.000 soldados da Guarda Nacional da Califórnia em resposta aos protestos contra operações de imigração. Ação feita contra a vontade do governador do estado, Gavin Newsom. Os integrantes da Guarda Nacional foram vistos se reunindo na manhã do domingo no Complexo Federal do centro de Los Angeles. O complexo inclui o Centro de Detenção Metropolitano, onde confrontos aconteceram na sexta-feira e no sábado. Mais tarde, Trump postou nas redes sociais um vídeo das tropas avançando contra um grupo de manifestantes e escreveu que instruiu as equipes a tomarem todas as medidas necessárias para libertar Los Angeles da invasão migrante e colocar fim a esses tumultos. Olha, o protesto são de americanos contra as deportações em massa que Donald Trump está fazendo. Donald Trump está fazendo uma espécie de xenofobia nos Estados Unidos, quando é o ódio ao estrangeiro. Ele coloca ódio aos estrangeiros. Então, veja os vídeos que estão rolando na internet hoje sobre essa situação, aonde ele está enfrentando, mandando militares da ativa, cidadão americano contra cidadão americano. É o soldado batendo no cidadão, é o soldado batendo em mães, é o soldado batendo em pessoas porque estão protestando. Mas não são eles que estão falando mal do Brasil, porque o Brasil está julgando aqueles que não estavam fazendo protesto, mas queriam aqui derrubar a democracia. Não são eles que criticam? E por que eles estão dando porrada nas pessoas no meio da rua que estão protestando e que nem na capital estão distantes de lá, não estão em Washington? Mas imaginem se estivesse em Washington quebrando e invadindo a Casa Branca. Como é que o Trump trataria esse pessoal? Ia mandar matar, metralhar todo mundo. Então presta atenção no que está acontecendo nos Estados Unidos, porque a situação lá está beirando a guerra civil. Olha isso. Aliás, internautas estão postando memes na internet. Olha, a ditadura da Venezuela agredindo o jornalista. Não. É a polícia dos Estados Unidos, os militares americanos agredindo os repórteres, tomando o celular e impedindo de filmar. Isso é a hipocrisia americana, a verdadeira ditadura. Vamos ver aqui na tela do Critica Brasil para arrebentar toco e feder chifre queimado. Atenção, gente, eu quero colocar aqui para vocês verem essas imagens, mas enquanto isso eu quero pedir apoio de todos vocês que estão ao vivo junto comigo aqui para o Pix 61 983 04 6113 para arrebentar toco e feder chifre queimado. Coloco agora para você aqui as imagens para vocês acompanharem aqui junto comigo. Olha aí. Essa é a imprensa sendo colocada para correr pela Guarda Nacional Americana, repórteres sendo presos, tomando celulares, tomando câmeras. Essa é a liberdade do Trump. Essa é a democracia do Donald Trump. É essa democracia
que os bolsonaristas queriam aqui para o Brasil. Graças a Deus que o Bolsonaro golpista perdeu, porque a coisa ia ficar horrível. Veja mais imagens do conflito lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está vivendo uma verdadeira guerra civil. É a guerra civil americana. Uma confusão na Califórnia. Aliás, há protestos em vários lugares nos Estados Unidos, mas a imprensa americana, muitos deles, são coniventes e acabam não mostrando tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, se vocês verem essas imagens, isso não é na Venezuela, isso não é na Coreia do Norte, isso é nos Estados Unidos, aqueles que falam de liberdade. Esses são mais imagens do protesto nos Estados Unidos que estão sendo eliminados com balas, a polícia avançando, o povo também resistindo, né? O povo americano resistindo a isso. A situação dos Estados Unidos realmente está ruim demais. Aliás, o Donald Trump ignorou o pedido do governador, dizendo o seguinte: nós não queremos tropas aqui, ninguém está pedindo. Então, ele faz o seguinte, desrespeita a ordem federal, a ordem estadual. But we want to remind folks that viewer discretion is advised. Normalmente, quando um governador, aqui no Brasil também acontece, quando um governador pede ajuda do governo central, então aí sim o governo central envia tropas. Mas não foi o que aconteceu aí nos Estados Unidos, né? Inclusive tem a palavra do governador da Califórnia, que diz que a intervenção federal mina a confiança pública. Gavin Newsom afirma que o envio de tropas federais é desnecessário e parte de um espetáculo político de Donald Trump. Aqui na tela do Critica Brasil, para arrebentar toco e feder chifre queimado, leiam comigo aqui essa matéria. Eu coloco na tela do Critica Brasil para arrebentar toco e feder chifre queimado. Vamos lá. Gente, esmaga no like, vocês também colaborem pelo Pix 61 98304 6113. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, denunciou neste sábado a tentativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assumir o controle da Guarda Nacional do Estado e enviar 2.000 soldados para Los Angeles como parte da resposta. Ele enviou, né? Segundo Newsom, a medida é intencionalmente inflamatória e só vai escalar as tensões. O governador também afirmou que as autoridades de Los Angeles podem acessar a ajuda policial a qualquer momento e que não há, nesse momento, qualquer necessidade de reforço federal. Estamos em estreita coordenação com a cidade e o condado e não há nenhuma demanda não atendida. Newsom destacou ainda o papel da Guarda Nacional da Califórnia no auxílio à recuperação do Estado nos últimos anos e classificou a decisão do governo federal como missão errada. Isso vai minar a confiança pública. Resumindo, não havia necessidade, mas o Donald Trump, como é avesso à democracia, avesso a protesto, porque é muito fácil o Bolsonaro, os bolsonaristas e os trumpistas dizer o seguinte: olha, nós queremos liberdade de expressão, nós queremos dar a nossa opinião. Mentira, eles querem somente a opinião deles, mas se for a opinião dos outros, eles perseguem, eles matam, eles destroem, eles tiram das escolas, perseguem professores, perseguiram até médicos que eram contra a cloroquina aqui no Brasil. Do mesmo jeito é nos Estados Unidos. Então essa é uma patifaria. O que os Estados Unidos está fazendo é um aparelhamento do Estado. Só para que a gente lembre o que é aparelhamento do Estado, né? É quando ocorre que um presidente ou qualquer um governante ocupa os cargos-chave da máquina pública com pessoas ligadas a ele.
Não porque é mérito, não porque é técnico, não porque a pessoa é preparada para aquilo, mas porque gosta do governante, porque é apadrinhado, porque é partidário. E a característica de um aparelhamento é a nomeação de militares e aliados não qualificados, interferência em órgãos de fiscalização, da justiça, da educação, como o Bolsonaro fez aqui. Ele estava colocando todos os reitores alinhados bolsonaristas, sem entender que, não, olha, isso aqui é se o cara estudou, se o cara tem técnico, um grande currículo, não. Para o Bolsonaro me chama de mito, então já está empregado. E aí vai substituindo servidores bons de carreira por simpatizantes políticos. É o uso do Estado para proteger seus próprios interesses. É um Estado partidarizado, quando as instituições todas funcionam só de acordo com ele. Por isso que o Bolsonaro colocou um monte de militar no poder, inclusive que tem militar hoje trabalhando, bolsonarista no poder, porque tem mandato o Bolsonaro que colocou, até hoje estão frescando nas instituições aí no segundo escalão com o governo Lula. Então é a captura do Estado, e o clientelismo, tudo em troca, destruição da meritocracia que eles falam, a perda da imparcialidade das instituições, fragilização da democracia, transformação da república em uma ditadura. Então, o que Trump está fazendo é uma escalada de autoritarismo. Eu quero ver as pessoas denunciando esse autoritário, denunciando esse ditador. A imprensa, a Globo, o Jornal da Record, o Fantástico denunciaram tanto o Maduro. Aqui no Critica Brasil a gente critica tudo contra a ditadura, mas não esconde a patifaria porque é dos Estados Unidos. É uma patifaria o que estão fazendo, perseguindo universidade, a Harvard, impedindo professores de dar aula, porque se não é ideologicamente eles mandam embora, jornalistas expulsos, porque não tem a ideologia de dizer sim, senhor. É assim que o Bolsonaro fazia aqui no Brasil. Mandava jornalista para puta que pariu, falava um monte de abobrinha, falava palavrão, xingava, não permitia que jornalistas se aproximassem e ainda instigava o povinho dele a sacanear com os jornalistas. Graças a Deus que essa desgraça perdeu. Espero que continue inelegível. Nem Tarcísio, nem Bolsonaro, extremistas não podem voltar ao poder. Pense sempre nisso. O Trump voltou nos Estados Unidos e olha a merda, olha a guerra civil aonde eles estão. Deus abençoe a nossa nação e nos livre dos bolsonaristas e de toda essa extrema direita. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. Se inscreva no canal, fique junto com a gente e compartilhe o vídeo. Aqui ajude pelo Pix 61 98304 6113. Agradeço a todos pela compreensão. A gente volta mais tarde. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Hasta la vista.